Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, quarto episódio do Frequency Cast. Quarto episódio, Petito? Quarto episódio, tudo bem, galera? Sejam bem-vindos aí. Hoje, mais um dia, mais um convidado especial que está aqui com a gente. Vocês vão adorar, porque geralmente esse tipo de profissional, ele trabalha em várias áreas ali do setor da imagem também. Ele trabalha na parte assistencial, cooperando com sedações. E hoje está aqui com a gente o Dr. Eduardo. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Ele está falando um pouquinho do meu trabalho aí, do que a gente tem contato e tem convivido já tem pelo menos uns 2, 3 anos aí juntos aí. Já trabalhando nos hospitais da vida aí, né? Não, trabalha com a gente, né? O quê? Faz quanto tempo já, né? Acho que até mais. 2, 3 anos pra mais aí, né? Isso aí. Eu ainda trabalho com ele em outros hospitais, fora o que você trabalha, eu trabalho em outros lugares ainda, a gente se encontra mais. Onde? No Unimed? Unimed, o Adib, e assim vai. Né? Ah, entendi. E você, doutor Eduardo, você começou como? Bom, quis, na verdade, se assim, apresente aí pra gente aí. Como que você quis entrar para essa profissão? Sou médico anestesista, tenho minha especialização em dor e desde o último ano da faculdade sempre gostei dessa parte mais de tratamento de pacientes graves, gostava muito de clima de UTI, pacientes de emergência. E quando acabei fazendo um estágio que é no último ano de faculdade numa especialidade de anestesiologia, eu gostei bastante. Acabou sendo definidor esse estágio, essa convivência no setor da anestesia, né? Mas assim, desde pequenininho você sonhava em ser médico? Não, e agora deixo até uma informação aí que poucos sabem, mas antes de eu entrar para medicina, iniciei 2 cursos que nada a ver com medicina. O quê? Fiz 1 mês de engenharia civil. Verdade. E fiz 8 meses de ciências da computação. Nada a ver com nada. Não, mas esses 2 aí agrega, né? Computação, engenharia. Totalmente envolvido. Ramos diferentes, né? Exatamente. E aí acabei definindo por anestesia. Fiz 3 anos de residência lá na Universidade de Taubaté. Depois fiz uma especialização que hoje em dia não é só limitada a anestesistas, mas é em dor crônica, né? Sim. Nossa, que legal. E acabei voltando para Sorocaba, minha família toda daqui. E é isso aí. E essa especialização de dor, ela funciona como? Qual que é o ramo que você atua isso aí? O que é? Como que funciona? Essa assim? especialização em dor, ela acaba envolvendo tratamentos de dores crônicas, dores oncológicas ou dores agudas. Então são dores de difícil tratamento, são muito específicas, né? E que tem um arsenal, diversas formas de se tratar. Nossa. Então pode ser formas invasivas, formas conservadoras, sempre visando o bem-estar e reduzir esse sintoma, né? Entendi. Resumindo, um conforto. Uma qualidade de vida para o cliente, para o paciente, né? Exatamente. Muitas dores são de difícil diagnóstico. Sim. E de difícil também... Tratamentos paliativos também utilizam esse tipo de tratamento? Exato, Ou quando o paciente é incluído como cuidados paliativos, né? A gente sabe que tem um ramo aí que estuda essa parte de dor, porque a maioria dos pacientes paliativos tem uma condição de dor e de difícil controle, principalmente os pacientes oncológicos, né? Entendi. E que tem que ter um manejo muito específico e cuidadoso, até porque tem aquilo da medicação. A dose certa é um antídoto e a dose errada é um veneno. Entendi. E nos exames de imagem mesmo, o Petito trabalha com a tomografia, eu trabalho com a ressonância. E assim, e também tem ultrassom, né, que pacientes às vezes têm fobia, vai fazer uma PAF, vai fazer uma punção, uma biópsia, e esse paciente ele tem uma fobia também, ou tem medo, e a sedação é utilizada hoje também, em dia, né? Em imagem, qual que é o critério para o anestesista acompanhar? O que tem tanto assim, que vê no dia a dia? Hoje eu trabalho muito com isso que a gente chama de anestesia ambulatorial, e nessa parte de anestesia ambulatorial tem os exames de imagem. Então, os exames de imagem não incluem só fazer anestesia para o paciente que vai fazer apenas um exame único, como tomografia ou ressonância, e sim ultrassonografia, às vezes até o acompanhamento clínico de um paciente grave de UTI que precisa do transporte do setor que ele está, ou seja UTI, Sim. ou seja emergência,
mas é um paciente grave e que o transporte, querendo ou não, acaba sendo às vezes até um risco de mobilização do paciente, de perda de dispositivo ou instabilidade do paciente, né? Certo. Tanto que tem áreas da medicina voltadas a esse transporte de paciente, não só dentro do hospital, né? Isso a maioria das vezes tem o médico ali que está no hospital, mas também o transporte aeromédico, tudo isso, que acaba fazendo o transporte de pacientes graves e que precisam de um tratamento que às vezes o local que o paciente está não é possível. Entendi. É um risco, né? Por isso que tem que ter a sedação. Exatamente. Então a anestesia veio nesse caminho para que a gente tenha um paciente que esteja acompanhado seguramente. Exatamente. E nesse acompanhado seguramente, a gente faz uma anestesia, que é uma forma de a gente proporcionar uma qualidade também ao exame e ao procedimento. Não é só a parte de diagnóstico e parte também de tratamento. Hoje em dia, eu, como médico especialista em dor, sei que tem algumas intervenções que são realizadas em tomografia. Então, o posicionamento de agulhas ou infiltrações de coluna... Você também, né? Você às vezes ajuda a enfermagem lá, pega o acesso venoso, que às vezes eles não conseguem, tem uma experiência maior relacionado a isso também, Sim. Acaba sendo mais procedimentos que são não tão invasivos, né? Mas que às vezes a gente com um pouco mais de experiência e às vezes até a anestesia mesmo vai ajudar. O paciente anestesiado... São os princípios da anestesia, né? Hipnose, analgesia e relaxamento. Um paciente que está em hipnose, seja uma criança ou um adulto, ele não vai ter o reflexo de puxar o braço ou de não deixar. Então, a gente faz isso tudo com maior tranquilidade. Então, a gente tem alguns procedimentos terapêuticos, né? E não diagnósticos. Por exemplo, as punções para biópsia guiada por tomografia, ou então até pacientes que fazem tratamentos de ablação de tumor. Isso é uma coisa muito... é verdade. É muito feito hoje em dia isso daí também, né? Daí precisa da sedação também. Exato. E essa anestesia que a gente faz para o paciente, querendo ou não, traz um relaxamento e uma segurança para o colega que está fazendo o procedimento. E assim, como que você avalia... Chegou esse paciente, esse paciente, na verdade, se estiver internado, você vai lá e avalia esse paciente... Isso. Tem que ter um termo de segurança, uma avaliação anestésica. Qual que é o procedimento? Esse paciente, eu vou fazer uma anestesia, né? Qual que é o procedimento? Quais são os passos que ele tem que seguir para poder fazer essa anestesia? Fazer esse exame de imagem. Lá, vou fazer a tomografia com anestesia e já chega nesse dia e faz ou não? Não, tem um procedimento. Hoje a gente tem duas formas de realizar os procedimentos ou exames, né? Ou de forma eletiva ou de forma de urgência. A maioria dos pacientes, quando estão internados no hospital, entra como uma forma de urgência. Pode ser eletivo? Pode ser eletivo. Mas é uma forma de urgência. Então, eu avalio, é feita a solicitação de anestesia, o acompanhamento do anestesista para o exame ou para o procedimento no setor de imagem. O paciente é avaliado, eu avalio ele à beira-leito, faço avaliações importantes para ver se ele tem histórico de doenças prévias, se essas doenças prévias dele estão... bem controladas, seja hipertensão, diabetes, problema de tireoide. Vejo as medicações que ele toma para ver se tem alguma interação medicamentosa que pode comprometer a segurança ou a estabilidade dele. Tem aquele negócio do risco-benefício também, né? Às vezes também... Exato. Se é de menor também tem que ter autorização, né? Exato. Então, faço toda essa avaliação, vejo o peso, a altura do paciente para conseguir programar as doses de medicação anestésicas a serem feitas para ele e vejo também a avaliação de risco para ele. Então, eu vejo o risco da intubação. A intubação sempre é como que eu posso dizer? É um risco, é uma necessidade que pode se ter no procedimento. Não é uma ciência exata, né? Que vai Exatamente. Bem, né? E o exame físico completo, então faço a ausculta de coração, a ausculta do pulmão. Às vezes é um paciente que tem uma asma e que está em descompensação dessa parte. Então está descompensado, está com falta de ar. Ou às vezes um paciente que está com muita falta de ar e tem um problema cardíaco e que o decúbito zero, então ele ficar em decúbito dorsal deitado totalmente, isso pode trazer um desconforto muito grande para o paciente. E a maioria dos exames tem que ser feitos nesse tipo de posição. Um adendo. Eu pego muito paciente, ele vai fazer exame, ele ia fazer um exame de ressonância magnética com sedação. Ele vai fazer a avaliação
anestésica e você descobre que nesses exames esse paciente tem um problema cardiológico. E daí ele já vai para outro caminho, que a gente daí vai investigar o problema cardíaco para ver se vai poder fazer o exame de sedação. Sim. Tem essas coisas que pode acontecer no meio do caminho também, sim, né? Sim. Então tem essa forma que é de forma do paciente internado, ou então eu peço para que o paciente passe no meu consultório para fazer uma avaliação pré-anestésica, que é o mesmo roteiro de avaliações de problemas de saúde, medicações, interações medicamentosas, passados anestésicos. Às vezes o paciente vai falar, doutor, eu tive uma alergia muito grave ou uma anafilaxia quando eu tomei dipirona, ou então eu não posso tomar anti-inflamatório porque eu tenho um problema no rim. Então tudo isso a gente vê antes e faz toda essa programação. E, como você falou, tem os termos de consentimento, que são sempre assinados por um responsável legal do paciente, se for menor de idade ou não tiver condição de responder por esse termo, ou pelo próprio paciente, próprio punho. Aí é tudo explicado, certinho, os riscos, as coisas que podem acontecer num procedimento, né? Exato. Outra coisa bem legal também de explicar assim é porque muita gente questiona, pô, doutor, tem que ficar 8 horas de jejum sem comer nada, sem beber água. Isso aí é difícil, né? O que acontece? O jejum é necessário porque quando o paciente tem alimento no estômago, ele tem uma válvula, uma forma de proteção para que esse conteúdo do alimento, esse conteúdo gástrico, não acabe voltando. Que é quando o paciente tem refluxo. Né? Quando eu faço anestesia, tem um relaxamento de musculatura. Isso é normal de acontecer, isso daí não é um problema. Isso é uma consequência do que eu estou fazendo. Você está fazendo, você está relaxando esse paciente, né? Exato. Sim. E qual que é o problema? Ter um conteúdo gástrico e esse conteúdo gástrico refluir, retornar pelo caminho que ele não deveria retornar. E aí o que acontece? Esse conteúdo pode parar no pulmão. Essa é uma pneumonia muito grave, uma pneumonia aspirativa, e que a gente sabe que é uma forma difícil de tratamento, antibióticos, intubação, ficar respirando Por no isso que é aparelho. importante a avaliação, né? Exato. Já vai para Conhecer esse UTI, já é paciente. um controle já mais... Exato. Então, hoje a gente preconiza o jejum. E uma coisa nova que está cada vez mais em voga, em alta na anestesia, é se fazer o ultrassom gástrico do paciente para avaliar jejum. Porque tem alguns pacientes com doenças que acabam atrasando a digestão, o processo de... Já esse processo digestivo. Exato. Tem um retardo de esvaziamento gástrico. E o quanto isso não pode ser ruim e prejudicial para o paciente. Então, eu não posso... Cada vez mais está a tendência, né, da medicina, da área da saúde, é ter individualização de cada tratamento ou diagnóstico para cada paciente. Então, essas medidas de jejum estão para ser muito em breve... São regras que tem que seguir, né? Porque é risco, né? Exato, e vão ser individualizadas através de alguns exames e algumas provas terapêuticas que a gente vai fazer. Então, para você, o seu jejum vai ser de 6 horas, para ela vai ser de 10 horas. O que acontece? Você tem um retardamento de esvaziamento gástrico. Entendi. Você já não tem. Você chegou lá, fez um ultrassom gástrico, o médico viu o radiologista viu que o seu estômago está vazio. Isso é uma coisa boa e é um exame ultrassom hoje em dia que ótimo. Ajuda já, né? Isso aí faz uma profilaxia, né? Já ajuda já a não correr o risco, né? Tanto todos os profissionais envolvidos, né? No procedimento do exame ou da cirurgia. Uma pergunta. Já aconteceu com você do paciente tem que estar de jejum? O paciente falar que está de jejum, mas ele não está. Já aconteceu. Porque acontece comigo, não acontece com você? Já aconteceu muito. O paciente parecia um exorcista lá eles dentro. Eles têm medo de falar que comeram e Não, é muito... Igual na ressonância, já aconteceu comigo 2 vezes. Tive que sair correndo, puxar o paciente pela perna, porque ele estava sufocando. Estava sufocando. Então, assim, às vezes eles querem comer e mentem, entendeu? Sim. Só que é um risco, né? Sim, acaba sendo um risco de não cumprir essa regra, essa norma, né? Então, o que acontece, o que já aconteceu comigo? Foi justo uma criança
E eu entendo que o jejum para criança é difícil, para os pais conseguirem segurar, principalmente porque todo setor hoje em dia, a gente sabe, eles pedem para que tenham chegar um tempo antes, chegar, por exemplo, 1 hora antes do exame. E a gente sabe que é difícil conseguir segurar a criança, principalmente se for no período do dia. Uma criança que dormiu e acordou e não comeu nada, beleza. Agora, uma criança que entra de jejum 8, 9 horas da manhã para fazer um exame no final da tarde, muito difícil de segurar. Então, era uma criança que ia fazer uma angiotomografia de coração. E a mãe confirmou para mim o tempo de jejum de 8 horas, tudo certo. Eu fiz a anestesia, a gente faz anestesia geral com gás para a criança, né? Dormiu sem problema algum. Logo após o término do exame, a colega que acompanha, a médica também que acompanha esse tipo de exame, veio falar para mim: aqui ó, seu estômago do seu paciente com conteúdo alimentício aqui, alimentar aqui ainda presente. Que perigo! Então, exatamente. Na radiologia, na tomografia, principalmente, dá para você ver o estômago lá. Sim. Né? Exato. E para mim, no exame de coração, o jejum também é importante, não só pela sedação, mas como ele grudadinho com o coração e o estômago, ele dá artefato de fluxo, de movimento. De movimento peristáltico. Então, assim, atrapalha muito. Então, assim, não tem como a gente vê, né? A gente vê. E hoje tá engraçado, né? Assim, que com o passar do tempo, né? Assim, a tecnologia tem ficado bem desenvolvida, isso aí tudo. Então, até pro tempo de anestesia estão ficando menores, né? Para um exame, assim. Uma tomografia, às vezes, assim, demora mais para anestesiar uma cliente, né, um paciente, para fazer uma tomografia de crânio do que propriamente fazer o exame, né? Exatamente. Aí, nesses casos, vocês fazem mais uma coisa bem simples, uma coisa mais... Depende do técnico. A anestesia vai durar o quanto for necessário durante o procedimento. Se for durar um exame que vai durar 1h30, eu faço anestesia para durar 1h30. A anestesia é fornecida ao paciente, a medicação anestésica é entregue ao paciente de acordo com o exame dele. Se você vem e fala para mim, doutor, aqui pelo menos 10, 15 minutos. Eu programo a dose para que 10, 15 minutos o paciente fique inconsciente e anestesiado. Por isso que é importante o feedback cooperacional, né? Exato, exatamente. Isso é muito importante. E a experiência de cada profissional. Às vezes eu não vou dar nome, mas tem exames mais demorados, tem exames mais rápidos. Os meus? E eu acho que é muito a qualidade que a gente entrega, né? Eu como anestesista hoje, eu falo, o paciente é meu cliente, mas o cirurgião também é. Da mesma forma que se eu conseguir entregar um exame um paciente anestesiado, e isso dá uma qualidade para as imagens, para a formação das imagens, isso é importante. Até porque um cirurgião que vai fazer uma cirurgia de apêndice, de hérnia, precisa ter uma barriga bem anestesiada, relaxada. Uma barriga muito contraída dificulta ele fazer o procedimento, fazer o fechamento, a sutura fechada, ponto, tudo isso também. Já atrapalha. E isso, com o passar do tempo, eu tenho notado cada vez mais. O relaxamento e o plano de anestesia profundo para os pacientes que vão fazer os exames é essencial. Isso, para o radiologista, ou para a equipe de uma forma geral. É igual a gente quando vai fazer um abdômen que precisa ter uma apneia, principalmente o coração, né? É o feedback que a gente tem. Para Marcela, eu preciso de 15 segundos. Você vai lá e trabalha nesse paciente a medicação para a gente poder ter um relaxamento e soltar a apneia, né? O que eu vejo assim, né? Que quem trabalha com o Eduardo sabe, né? O quanto que ele é calmo, ele é engraçado, ele faz as coisas assim. Então hoje eu vejo que o anestesista também, ele tem o papel de meio que, ele faz um psicólogo, né? Tem exames que ele pega e conversa muito com o paciente. Às vezes não é o procedimento, não é só anestesia, né? Uma conversa bem explicada ali, acompanhamento, às vezes até tira um pouquinho essa anestesia e você acaba acompanhando só no... Não, o doutor já até só acompanhou o exame, né? Sem precisar medicar. Isso aí é válido hoje aí? Como que tá funcionando? Isso é uma coisa cada vez mais frequente. A maioria das pessoas que vêm para fazer um procedimento ou um exame com anestesia, ele não sabe que forma vai ser feita, não sabe onde vai ser feito. Cada vez mais tem mudado a estrutura dos aparelhos, né? E muita gente tem fobia. A fobia, a maioria das vezes...
é pelo desconhecido. Desconhecimento Então, do que vai fazer, né? Exatamente. Então, toda vez que eu vou conversar com o paciente, eu explico como é que é, quanto tempo dura. A gente consegue, de alguma forma, trazer mais informações e isso, querendo ou não, vai relaxando o paciente. Sim. Tem paciente que fala para mim, doutor, não posso nem passar na sala da ressonância. Daí Ótimo. Ele mal passou da porta da sala, eu já faço sedação, ele dorme e eu faço anestesia geral. Qual é a chance dele acordar durante o procedimento? Zero, porque tudo isso, a quantidade de anestésico, tudo isso está sendo preparado para durar todo o exame dele. Então é um paciente que sabe que vai dormir e não vai ver nada. Esse que eu acho que é a busca da maioria dos pacientes que tem fobia. Sim. Agora, tem outros tipos de paciente. Tem paciente que é o desconhecido. Ele não sabe mais se é um tubo muito fechado, aquele mito, que acha né? que é fechado, né? Exato, que vai deixar ele sem ar. Não, hoje em dia a coisa tá muito delicada, tá muito evoluída nesse ponto. Antigamente era aquelas ressonâncias, tomografias fechadas, e hoje não. Hoje elas são abertas, ventiladas, Não, e iluminadas. hoje a gente faz uma ressonância, tem exames que a gente faz 7 minutos, é muito rápido. Eu fazia um joelho no passado, 40 minutos. Então a gente trabalha hoje com exames bem mais rápidos. E quando eu vou fazer com sedação e um exame que tem apneia, a gente faz respiração livre. Então o exame se torna mais rápido também. Sim, e também tem que fazer um protocolo um pouquinho mais rápido. Não E pode. o pessoal da imagem, né? A parte é meio chatinha com os anestesistas, né? Doutor, eu preciso que faça decúbito ventral. Doutor, eu preciso apneia para esse exame, né? E aí só vai dificultando para vocês a vida, né? Então, você falou agora, né? Decúbito ventral. E quando o paciente tem um posicionamento diferente, igual o decúbito ventral, como que você faz a sedação? Tem alguns exames, e não são todos, né? Mas que precisa de um posicionamento, como você falou, muito específico. Ressonância de mama, por exemplo. Exato. Eu faço anestesia para esse tipo de exame, que é a ressonância de mama. E qual que é o grande X ali da questão? É que o paciente está de barriga para baixo, tem que ter um posicionamento muito específico das mamas, e que só uma sedação, só uma medicação na veia para o paciente dormir, muitas vezes não é o suficiente. Então, às vezes, eu preciso fazer uma anestesia geral, fazer com que o paciente fique entubado, respirando no aparelho. Isso, de forma alguma, é ruim para o paciente, é bom. Não atrapalha, então, tá de barriga para baixo. Não, só que eu preparo toda essa anestesia antes. Então, Entendi. eu faço todo esse processo de intubação, de tudo isso. A maioria dos pacientes fica muito bem só com a medicação na veia e respirando por respiração espontânea. Ambiente, respiração espontânea. Agora, tem alguns pacientes que falam, doutor, eu tenho um grau de fobia muito grande, então preciso dormir totalmente. Então, a gente faz isso porque tem que ser um dispositivo que suporte que o paciente fique respirando de barriga para baixo. Então, todo aquele peso de coluna, disso tudo, tenha um suporte, tem uma proteção da via aérea do paciente. Entendi. O mecanismo que vai entrar o ar e vai levar para o pulmão. Senão, eu vou anestesiar o paciente para de respirar. Porque eu fico imaginando, né? Hoje deve ser, você olha assim, tem um paciente igual a Marcela. Fácil, né? Traqueia bonita, né? Tem o pescoço, cadê né? o pescoço? Aí você chega pra ver um paciente igual a mim, é mais difícil, né? Um exame que exige Qual mais que é a diferença? cuidado, né? Qual a diferença? Aí que tá, tem pacientes que a gente fala que a via aérea é difícil. É nessa que o anestesista vai ter que trabalhar e bem. Porque caso precise de uma intubação ou situação similar, é sempre mais difícil, sempre um processo mais dificultoso. Tem paciente que vem e fala assim para mim, doutor, já fiz quimioterapia e minhas veias são péssimas. Então a gente sempre vai em lugares não habituais para conseguir uma veia. Doutor, aqui já falaram para mim que eu sou muito difícil de ser entubado. Então a gente tem todas as medicações e dispositivos de suporte no hospital para ter um resgate dessa via aérea. Para eu fazer a anestesia de forma que seja segurança para o paciente. Independente se ele tem pescoço, se ele não tem cabelo. Não, um cara tabagista, né? Um cara que toma um pouquinho aí durante a semana. Né? Isso aí é uma alimentação um pouco regrada, né? Desregrada. Né? Então a gente sempre se preocupa com isso. Qual que é o ponto que a gente pega isso? É na avaliação pré-anestésica. Na avaliação pré-anestésica, né? Eu sei...
ou eu faço uma previsão de um paciente que tem uma via aérea difícil. Ou não. Às vezes a gente vai pegar uma paciente igual a Marcela e falar, não tem problema nenhum de saúde, magrinha, tudo mais. E dá mais problema. É o que dá mais problema. Dá mais problema, principalmente porque tem alterações anatômicas. Você tem sua anatomia privilegiada, ela tem a anatomia dela privilegiada. Uma curiosidade, eu fui fazer uma vez colonoendoscopia. Aqui ficou tudo roxo. Eu acho que eu dei trabalho. Por quê? Aqui, eu acho que ela segurou para levantar, ficou a marca da mão aqui. Eu falei, eu acho que minha saturação cai. Deu ruim, acho que minha saturação caiu. Hoje trabalha com máscaras laríngeas, né? Não tá mais passando tubo, é só mais UTI, coisa assim, né? Não, na ressonância faz. Na ressonância faz, né? Faz, o problema na ressonância não é nem esse, né? Às vezes o problema da ressonância desculpa, a ressonância não, a endoscopia, né? Que a gente tava falando. É que para passar a câmera, o endoscópio, né? Para chegar até o estômago, a gente sabe que tem que estar com um bom posicionamento e manejo ali da parte cervical. Às vezes esse posicionamento e tracionar o pescoço acaba causando isso. Machucando, fazendo alguns Exato. Né? Tem alguns lugares que a sedação é mínima, porque é um exame muito rápido. Sim, então, é bem rápido mesmo. O relaxamento é mínimo. O profissional também ele faz muito rápido, né? Exato. E depende o motivo dos exames, né? Tem exame que a gente já está direcionado para falar, esse daqui o paciente tem uma queixa inespecífica. Não, esse aqui é um paciente que está com emagrecimento muito súbito, ou um paciente que tem uma dor gástrica, ou um paciente que já fez um tratamento específico e agora vai só fazer um controle. Isso tudo também acaba se discutindo antes de fazer os exames. E na ressonância, tem alguma contraindicação para fazer a sedação? A princípio, a anestesia tem os pilares da anestesia, né? E a gente sabe que hoje a anestesia tem algumas contraindicações. Tem contraindicações absolutas e tem contraindicações parciais, relativas. Né? Então, hoje na ressonância, eu faço a avaliação do paciente. Tem pacientes que, por si só, não querem ser anestesiados. Ele, me recuso a receber anestesia. Então, tá bom. Então, como é que você vai fazer o seu exame, né? Tem pacientes que não têm condições clínicas. Então, são pacientes que têm cardiopatias, problemas cardíacos graves e que não suportam ou toleram o decúbito. Se ele baixar totalmente a cabeceira, ele passa mal. E isso acaba, querendo ou não, gerando instabilidade, cai a pressão, cai a frequência cardíaca. Tá? Também tem pacientes que precisam de medicações ou drogas vasoativas, que ocorre muito com pacientes que estão internados em UTI. Então, são pacientes que precisam de medicação para batimento de coração e, querendo ou não, aumentar a pressão. Tem alguns lugares, grandes centros, eu também nunca cheguei a ter contato com isso, mas bombas de infusão específicas... Não entra na ressonância, né? E esse tipo de medicação não pode parar para esse tipo de paciente, Exato, né? São medicações de forma contínua e que caso pare a medicação, acabe a medicação, a frequência e o batimento, a pressão do paciente acaba caindo, acaba levando a parada cardíaca. Teria que fazer a tomografia mesmo, exato. E o paciente que não está no jejum. Então, como não é um exame de urgência e emergência, né? Lógico, tem casos oncológicos ou pacientes internados graves. A gente sempre toma esse cuidado de se precaver para que não leve aquilo de pesar o risco e o benefício. Eu não quero trazer um risco para o paciente sabendo que é um paciente que, no momento, fazer o exame não vai mudar o diagnóstico dele. E paciente que tem um metal implantado no corpo, isso assim... mesmo. Não exatamente. Tem alguns pacientes que têm esse tipo de implante, né? De próteses, ou então um paciente que usa marca-passo. Ele é uma contraindicação absoluta? Não, é relativa. E eu digo relativa por quê? Né? Principalmente marca-passo. O marca-passo é o paciente que tem que ser preparado. Então vai um funcionário, um especialista no tipo específico de marca-passo cardíaco. Para fazer a programação para poder entrar na ressonância. Exato, né? Ele faz a programação, desliga o aparelho na maioria das vezes e depois que o paciente acaba o procedimento, ele reprograma o dispositivo. Por quê? A ressonância, como sendo um grande ímã, um grande campo magnético, vai distorcer e vai, querendo ou não, interferir no funcionamento adequado. Diferente do paciente que tem prótese, metal pelo corpo. Às vezes tem um paciente que aparece lá no hospital, doutor, eu tenho uma bala alojada próxima da coluna. Qual que é o porém de se fazer a anestesia para esse tipo de paciente? Como o paciente vai estar sedado e não responsivo, ele vai estar em hipnose,
Pode falar se está esquentando. Se Daí tá seria uma sentindo. contraindicação, Exatamente. então, absoluta, né? Porque se esse ele já seria um caso de quando contraindicação ele tem absoluta. metal no corpo, qualquer tipo de metal vai fazer sedação, ele não responde por si. Exato. Então não tem como falar com a gente, então não tem como fazer sedação, né? Sim. Eu não sei nem até se vocês já viram, né? Eu já trabalhei num hospital em São Paulo que também muita gente cancelava o procedimento com sedação porque tinha tatuagem e dependendo do componente da tinta Sim. da Né? tatuagem, Não, mas isso é verdade mesmo. querendo ou não, acaba borrando. Em alguns serviços, eles Esperam eles 60 esperam, dias. eles perguntam se a tatuagem é recente ou não, né? Ah, entendi. Então, se ela for recente, quer dizer que a tinta tá mais... Mas isso nem é só para sedação. Dependendo Pra- da pra Independente, exame, né? Independente da instituição, cada um trabalha com tempo. Onde eu trabalho, geralmente, é 60 dias. Se fez tatuagem, tem mulher que faz maquiagem definitiva, daí tem que esperar, porque é recente, não fez não fibrosou ainda, não teve vasoconstrição, então tem que esperar um pouquinho. Entendi. Hoje, uma coisa que eu vejo muitos anestesistas estão se aperfeiçoando aí com as tecnologias, né? Vai pegar a veia, ele já tem meio que um ultrassom para passar, né? Achar uma veia. Tem uns laringo que você até conecta no celular, né? E Você tem consegue o ver fio a do laringo. traqueia, fio do laringo, aí tudo você utiliza. Exatamente. Essa é a evolução que a gente está tendo e cada vez vai ser mais essa parte tecnológica que está ajudando a gente, principalmente nos pacientes que têm uma anatomia difícil. E a dificuldade de acesso Exato. também, às vezes venoso, né? Seja na veia, seja para fazer um ultrassom cardíaco, fazer um ecocardiograma antes do exame para ver se ele tem uma contratilidade boa, ou às vezes até para fazer essa intubação. Isso que você falou chama videolaringoscópio e ele tem uma câmera acoplada para se fazer intubação. Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que com uma câmera você não tem uma alteração tão grande no dispositivo e no manejo do aparelho de intubação, do laringoscópio. Certo. Então, com esse dispositivo, a gente tem uma facilidade muito maior de fazer intubação. Entendi. Hoje em dia, eles até estão discutindo ver se esse dispositivo de videolaringoscópio já não é mais superior e deveria ser usado todas as vezes como o dispositivo de rotina de predileção para fazer a primeira intubação do paciente. Legal. Legal isso aí, né? Os serviços já estão se adequando já a essa... Exato. Hoje em dia tem a maleta de via aérea difícil. Então tem diversos recursos que a gente deixa preparado em caso de uma intubação difícil. Eu avalio você. Estou achando que você é uma via aérea difícil. Eu já deixo tudo preparado, porque a gente sabe que a primeira tentativa é a melhor. Sim. Das outras tentativas eu vou ter um paciente que já está demasiado, às vezes está com muita saliva e secreção. Pode machucar mais, lesionar a traqueia, coisa desse tipo. Os tipos de materiais que você utiliza, um exemplo, se fosse entubar um paciente dentro da sala da ressonância, porque é um campo magnético constante, nunca desliga, né? Você tem um material específico que é utilizado? Sim, hoje a gente tem todo um suporte específico para ressonância. Então tem um laringoscópio, um videolaringo ainda não, né? Porque tem muito dispositivo e componente eletrônico. Mas o laringoscópio, que é o convencional, hoje em dia tem um para ressonância, que é específico. Ele é todo feito de forma para que não tenha atração, né, pelo campo magnético. Mesma forma o carrinho de anestesia. Sim. Tem o carrinho de anestesia que ele é blindado, que é o que a gente tem na ressonância, e o carrinho de anestesia normal. A diferença é que o carrinho de anestesia blindado ele não vai ter a desconfiguração dele pelo campo magnético. Lógico, tem que se respeitar também uma área que é feita pelo fornecedor, tanto do aparelho de ressonância quanto pelo fornecedor fabricante do carrinho de anestesia, que ele dá uma certa distância do aparelho também. É que é uma espiral dentro da sala e quanto mais perto do isocentro, maior a força. Maior o campo de... Então, por isso que tem aquela demarcação. Tem uma linha que se chama de... Não vou lembrar, mas enfim. Depois a gente coloca lá para poder lembrar. Tem alguma imagem aí? Não, o doutor trouxe sim umas imagens. Vamos dar uma olhada. Você coloca para mim, por favor? Esse é um carrinho de anestesia convencional. Então a gente vê que ele é muito semelhante ao ventilador mecânico de uma UTI. Em cima dele, em cima dele tem um monitor que tem um reloginho. Então a gente faz a monitorização do paciente também na anestesia. Isso aqui seria, né?
Tá. Até ver se eu consigo colocar com o apontador, mas eu acho que na imagem vai ficar ruim. Então, essa monitorização é a forma que a gente vê a saturação do paciente, o batimento cardíaco, a pressão. Na parte de baixo, a gente tem o volume, o fluxo de gases frescos, né? E naquela ponta lá amarela, você consegue mostrar aí pro pessoal? Okay. Isso. Esse é uma das formas de anestesiar o paciente. Então, esse é um vaporizador de gás anestésico. Então, é com esse gás anestésico que o paciente vai inalar. Qual o nome desse gás? Tem alguns gases. Esse é um específico que é o sevoflurano. Então, esse gás é o que te dá a apneia, da hipnose, e o paciente vai esquecer todo esse percalço aí do procedimento. Geralmente, esse gás você usa mais para crianças. Exato. Preferencialmente para crianças. Tem Por três... quê? Esse gás é um gás menos cardiodepressor. Entendi. Vai fazer com que menos complicações cardiológicas envolvidas. Entendi. E são mais fáceis de sedar as crianças? Exato. É um gás com um cheiro menos tóxico, assim, né? Menos repugno. Só quem trabalha na área mas sabe a gente o nem, cheiro, né? eu, sinceramente, eu nem sinto mais. Esse é um gás mais tranquilo, assim, de se colocar para uma criança respirar. A gente tem outros gases, então esse, eu diria que no ranking ali dos gases anestésicos, esse é o segundo melhor. Sim. Então ele tem toda uma metabolização, tempo de eliminação pelo pulmão. Então, esse carrinho é de qual sala de exame? Esse é o carrinho de anestesia convencional que a gente usa na sala de tomografia. Né? Exato. Ele é diferente da ressonância maiorzão, né? Esse é um carrinho de anestesia que faz anestesia tanto para crianças quanto para adultos, quanto até às vezes para neonatal. Então, um recém-nascido que precisa de anestesia e suporte, esse carrinho consegue dar um volume ali e ventilar legal o pulmão Você pode mudar a imagem do recém-nascido. Essa é uma imagem de ressonância, né? Isso. E ali tem um monitor ali no canto. Esse monitor. Isso, esse monitor da Philips, né? Que a gente faz a monitorização, o doutor faz também. Esse é um monitor cardíaco, saturação, pressão, curva de respiração, capnografia, né? Sim, bem completo, né? Ele é tudo preparado para que o paciente tenha a condição de se fazer uma anestesia geral na sala de ressonância magnética. Então é diferente do que a gente já viu na outra imagem lá, que é um monitor mais simples. Isso assim, a gente tá mostrando essas imagens assim, pessoal, mas isso aqui é de um hospital público, tá aqui em Sorocaba. Então, pra fantástico, você ver, né? assim, a tecnologia e o quanto que é... E ajuda muito vocês, né, a trabalhar, porque assim, é difícil uma instituição ter completo, né, tudo. Exato. Isso tudo são dispositivos caros. E o que acontece é que como é um volume muito baixo de anestesia, pelo menos nos hospitais que eu trabalho, com esse tipo de aparelho, então para o hospital, querendo ou não, é um mal necessário. Ele tem que estar ali com o carrinho de anestesia para condução. Mas é um dispositivo muito caro. Você vê que esse é um... Volta só um pouquinho. Isso. Essa imagem no carrinho de anestesia blindado, que é o que é feito na ressonância, né? Você vê que tem o vaporizador do mesmo gás anestésico, tem aquelas coloridos ali, o verde, o amarelo e o azul, que são gases anestésicos de fluxo de gases frescos, né? E você vê que ele já não tem um relógio em cima, então o monitor é o outro que a gente acabou de mostrar. Aquele que a gente estava vendo lá. Exato. E geralmente, assim, eles já vêm com, tá vendo lá em cima, tem o nome, né? Ele já é especial, né? Ele já especifica, ele é próprio né? para ressonância, né? Exatamente. MRI ali, já alguns... maioria dos aparelhos, eles já vêm já com a especificação, né? Exato. E se eu quiser levar esse carrinho de anestesia para o centro cirúrgico e fazer uma anestesia geral? Posso? Como? Pode. Agora, o contrário, você não pode. O contrário, não pode trazer da centro cirúrgico para ressonância, né? Exatamente. Quer passar? Esse carrinho aí, né? Que a gente faz. Esse é um monitor nosso aí que a gente consegue manter a estabilidade aí. Coloca o oxímetro, né? O VC, os eletrodos para colocar o VCG. Exato. Aí, até tem esse é um em funcionamento no paciente. A gente vê a saturação, que é o número ali 96%. A frequência cardíaca de 58%. Os outros dispositivos estão desligados porque a gente só faz a curva de respiração, tudo isso, quando o paciente está
com anestesia geral, entubado e tudo, né? Essa frequência de 58, os cardiologistas ficam felizes, né? Nossa, quando vai fazer uma imagem de coração, 58, né? Essa é a qualidade pro exame ficar bom, de coração. Nossa, olha o traçado ali também da respiração, que ótimo. É difícil, hein? A gente vai trazer a doutora Camila aqui um dia aqui para falar sobre esses exames aí, né? Eu acho que é bem pertinente isso de trazer outros colegas que cada um tem um ponto de vista diferente, Sim. né? É lá o que você costuma usar. Esse é um carrinho de parada e todo setor tem um desses. Às vezes alguns setores têm até mais de um, né? Então um carrinho de parada para máquina de ressonância, o outro para máquina de tomografia. Esse tem o desfibrilador, então faz diagnósticos de arritmias graves, ou em caso de parada cardíaca ele também consegue fazer a desfibrilação, né? Tem o laringoscópio bem na ponta ali, são são separados, né? O da tampa azul é para pediátrico e neonatal. Esses aqui. Né? Isso, e o de baixo é o de adulto. Do lado tem 2 ambus, tem um ambu também que é um resgate, né? Sim. Que a gente tem que ter. É um ambu adulto e um ambu neonato infantil. E nas gavetas a gente tem as medicações para parada cardíaca, tudo isso. Você vê que na direita tem um cilindro de oxigênio. Sim. E legal também que atrás desse lado aqui do armário tem uma prancha, né? Que a gente coloca em caso de parada cardíaca para fazer a massagem cardíaca. Entendi. Então, bem completo. Exato. Esse é um carrinho de reanimação cardiopulmonar, de parada cardíaca, né? Do paciente em parada cardíaca, bem completo. Muito legal, né? Esse é um aspirador hospitalar de secreções e vias aéreas e conteúdos gástricos. Também, é bem importante porque foi como a Marcela falou. Os pacientes que têm muita náusea, vontade de vomitar, ou então pacientes muito secretivos. Às vezes a gente pega esse paciente com secreção de traqueostomia, secreção de pulmão. O aspirador ajuda bastante. Tem que aspirar antes daí, né? Exatamente. O aspirador é essencial para a gente conseguir ter uma limpeza eficaz. Poderia fazer uma limpeza ali, manual, ali, com luva, tudo mais, e com pressa. Né? Não é igual. Legal. É sucção muito importante. Voltamos pro carrinho. Por isso que é importante, né, assim, ter o médico anestesista junto com a gente na equipe da imagem para a gente poder trabalhar melhor e conseguir fazer todo tipo de exame, porque imagine se não existisse o anestesista, como que a gente ia fazer os exames? E hoje a gente tem vários protocolos, protocolo para anafilaxia ao contraste, ou então às vezes a gente consegue ter uns protocolos mais específicos de dor torácica, tudo isso que a gente consegue levar também para o setor de imagem, diagnóstico e terapêutico, né? Pra gente ter igual a gente fez esses dias, aquele paciente que... Primeiro eu tentei um paciente a fazer normal, ele já tinha tomado medicação, não conseguiu. Depois desceu com o doutor lá, o doutor fez uma outra medicação, né, que foi mais forte, né, doutor? Só que esse paciente em si também não conseguiu. Mas assim, a gente tentou e no fim depois foi fazer com sedação, né? Então, assim, isso é a importância do doutor sempre avaliar, acompanhar esse paciente e ver a melhor forma. A gente tentou de uma forma, né, para tentar não usar muita medicação. Mas nesse caso, tinha que ser, não tinha o que fazer. Mas poderia ter feito só com uma medicação mais leve e conseguir fazer esse exame. Você falou desse caso que eu acho bem importante também. Eu sempre avalio o paciente para entender a causa ou motivo do exame. Pergunto quem foi o médico que orientou e pediu. Se o paciente está sabendo o porquê que foi pedido. Eu acho que isso é legal. Para o paciente ter uma ciência. Sim. E também entender o porquê que foi pedido a anestesia, a sedação. Por quê? Esse paciente que a Marcela comentou, ele tinha uma lesão importante de joelho e que não conseguia por dor. Tem que ter um alinhamento, tem que ter um posicionamento muito bom para fazer alguns exames, né? E uma das estratégias que eu uso também, eu faço analgesia. Analgesia potente. Por quê? Pacientes que têm lesões de câncer ou então lesões graves de coluna, eles não conseguem ter uma resolução da dor deles com uma dipirona, com paracetamol, com tramal. Não, o negócio deles tem que ser opioide forte. O opioide forte de predileção que eu tenho muito manejo, muita experiência, é a morfina. Morfina de forma endovenosa, injetada na veia. Então tem pacientes que falam, doutor, eu não tenho fobia, eu não tenho medo da máquina. É dor. É dor. Só que minha dor não passa. E eu vejo que tem casos de dor grave e que precisa ter esse suporte.
Então eu faço a medicação, faço a analgesia, falo com o paciente, a sua analgesia está eficaz? Fez efeito? Está sem dor? Qual é a sua escala de dor? De 0 sem dor para 10 a pior dor da vida. Qual a nota da sua dor? O paciente fala, doutor, estou com dor 0, estou com uma dor 2. Ótimo. Ótimo. Então vamos colocar a posição para ver se você consegue fazer. Ah, doutor, mesmo assim eu não consegui. Faço anestesia geral, o paciente dorme e eu faço esse complemento também para que consiga realizar o exame. A tomografia, né, é rapidinho, né, dependendo do exame. Só o abdômen, né, que dependendo é mais demoradinho, né? Hoje as máquinas, elas conseguem pegar esse tempo da respiração, você faz... É muito pouco anestesia. Na ressonância já mais movimento na tomografia. É um exame muito minucioso. E não tem o que fazer. A ressonância é o paciente que faz o exame. A imagem é feita em tempo real. Então, se o paciente não fica quietinho, está com dor, ele fica se contraindo. Então, daí a imagem sai mexida. Então, não tem o que fazer. Nesse caso, esse caso aí, era um joelho. E assim, nem utilizei a bobina de joelho. Eu deixei ele de lado. Sim. Sabe? Posição de lado. E mesmo assim, tentei deixar confortável, mas... Cada paciente é diferente mesmo, como você mesmo disse. Por isso que a avaliação é sempre importante. Eu gosto sempre de deixar tudo muito claro para o paciente, para ele estar sabendo por que ele está fazendo o exame. São exames complexos, né? E que cada vez mais a gente está nessa tentativa de ser bem objetivo, para que eu não peça 4, 5 exames para um paciente e que esse exame vai demorar, por exemplo, uma ressonância. Ah, é coluna total e crânio. Neuroeixo, nossa. Neuroeixo. Pronto, o paciente vai ficar 1h30 ali. Tá, e por que foi solicitado? Não sou eu que vou julgar, mas eu quero entender se o paciente sabe o porquê que está fazendo tudo isso de exame. Sim. Tem muitos colegas hoje em dia que fazem prescrições de medicações e tratamentos e prescrição de exames. E qual que é o problema? Pedir muitos exames também tem uma consequência. Sim. Depois o paciente vai chegar com o exame na sua mão. E aí, se dá alterado, você vai saber resolver? Sim. Falar para o paciente, isso aqui não tá bom, vou pedir outro exame. Então, eu acho que você tem que ter uma linha de pensamento para fazer o tratamento, aliás, o diagnóstico e o tratamento do paciente. Hoje tem muitos pedidos, né, sem pé nem cabeça, né? O cara tem uma dor, vem uma coisa, você pede um exame, você pedir outros exames. O diagnóstico por imagem tem muitos exames. E isso é importante, começar lá do comecinho, né? Raio-X, ultrassom. Sim. E, tem lugar que não tem tomografia e ressonância. E com ultrassom, ele sabe diagnosticar esse paciente, uma pedra na vesícula, um exemplo. E sabe diagnosticar. E não, às vezes tem paciente que faz ultrassom, vai para tomo, vai para ressonância e os 3 é o mesmo diagnóstico, sendo que esse paciente no ultrassom já viu o que ele tinha. Eu sei que é importante ter uma acurácia bem fidedigna, mas certos exames você já viu que o paciente tem, igual para avaliação de metástase, né? É um exame, a tomografia é super rápido, cintilografia. Daí o paciente, igual você falou, neuroeixo com contraste. Sim. Esse paciente, ressonância, radiofrequência, esse SAR nesse paciente, ele pode esquentar. A gente tem que ter o cuidado de ficar conversando com o paciente, ele está com a campainha na mão, porque ele pode esquentar e queimar. Muito tempo em sala. E mesmo que a sala esteja geladinha, então tem um cuidado maior. E é muito tempo de exame, neuroeixo com contraste. Já teve pacientes que a gente teve que colocar um certo limite, porque ele tinha 4 ou 5 exames com sedação. Sim. E que iam passar de 2 horas de exame, 1h30, 2 horas de exame. Não dá, né? Então acaba querendo não sendo um risco para o paciente. Então vamos fragmentar? Vamos fragmentar. Sim. A linha de pensamento do médico que solicita os exames tem que ser isso. É um paciente que chegou lá para você no consultório, chegou com a queixa, chegou com a história dos sintomas, dos sinais no corpo. O médico fazer o exame físico para conseguir ter uma orientação de caso seja necessário fazer algum exame complementar. Muitas doenças a gente sabe que são tratamentos e exame clínico que faz o diagnóstico. Mas eu quero ter uma elucidação melhor do diagnóstico. Legal. Você vai fazer uma orientação, vai fazer uma prescrição no exame, sabendo o que você quer ver. Essa, eu acho que que é o diferencial que tem que ter. Porque hoje em dia não adianta só chegar um pedido sem pé nem cabeça para vocês. Você tem que pensar no paciente também, né? Sim. Igual na sedação, para você, tem um limite de quantidade de exame, porque tem lugar que faz 2, no máximo 3 exames com sedação. Porque esse paciente está inconsciente, se acaso ele esquentar, eu estou sentindo que está esquentando aqui.
ele não vai ter como me avisar. Não, ele vai estar inconsciente. Ele vai estar inconsciente. Vai Então, estar em assim, hipnose. quando você vai fazer ressonância magnética com sedação, você dá um limite, ó, eu só vou fazer o crânio, a cervical e a dorsal, no máximo. Eu sempre avalio o motivo da solicitação do exame e também avalio quais os exames a serem feitos. Sim. Porque eu sempre tenho um bom contato com quem é o técnico responsável pela máquina para saber o tempo. Sim. Tem máquinas que, por exemplo, sei lá, um ombro vai durar 20 minutos. Tem máquina que vai durar 40, 50. Ah, Sim. é ombro bilateral e cervical. Tá, então vai dar o quê? 1h20? É, 1h20. Tem contraste? Não tem? Pessoas podem não saber, mas sempre que vai ter um exame, o anestesista, o médico, ele conversa com a equipe e fala quanto tempo, como que vai ser, a gente faz um planejamento, né? Sim. Vai mudar de posição, não vai mudar, como que vai ser. Então, chega nesse contexto que todo mundo se alinha, Sim. aí começa os exames, Apesar né? que, às vezes, a gente tem algumas intercorrências, né? Que pode acontecer no meio do caminho, Sim. mas a gente vai mudar daí esse caminho, né? Que já aconteceu, né? Exato. O paciente mudar, rebaixar, o paciente não tá Sim. bem, tem que mudar a medicação, Sim. né? Ou o paciente também passa mal durante o exame, porque Sim. é muito tempo, exposição a calor, frio. Sim. Por mais que a gente use um abafador de ruídos, o paciente às vezes pode se sentir mal de estar muito tempo. Tem que ter uma colaboração. Né? É isso aí, né? E hoje o doutor aqui com a gente, foi muito bom. Por nós ficávamos aqui até manhã, tarde, noite, aqui conversando, né? É que, na verdade, assim, é muita coisa que tem para falar. Sim. E, assim, o doutor, como ele trabalha como anestesista, médico da dor também, né? Especialista também de médico de dor. Então, assim, ele tem muito conhecimento nessa área. E pra gente da área da imagem aqui, assim, é muito importante. E para vocês conhecerem um pouquinho de como funciona dentro do diagnóstico por imagem, né, Petito? Ressonância, tomografia, ultrassom, N setores que às vezes pode ser utilizado o médico anestesista. E hoje ele veio aqui com a gente para colaborar e explicar um pouquinho, tem né? o setor do café, né? E Mas tem esse aí a gente deixa para outro dia, isso aí a gente marca para outro dia falar, né? Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês aí por estar aqui com a gente. E sempre gosto de deixar um recado aí pro pessoal. Conheça seu anestesista, converse com ele antes. Acho que isso é importante. Acho que isso faz com que todo aquele desconhecimento, desinformação acabe... Depois a gente vai deixar o... Vou deixar o link, vou deixar o link do Instagram do doutor aqui. Obrigado. O que vocês precisarem Marcelo dele, e consulta. Ele também tem um consultório, né, doutor? Sim, lá a gente faz as avaliações pré-anestésicas. Conversa, explico pro paciente e... Trabalha em várias instituições, especialista da dor. O que precisarem dele, eu vou deixar o link lá na bio, lá no YouTube. 4º episódio do Frequency Cast. Muito obrigada. Um grande médico. Beijão, Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. galera. Até mais.